Eles são mais de 3 milhões. Estão espalhados por todos os continentes. Estudam, trabalham e se viram como podem. Uns sonham com um visto permanente, outros com o dia de voltar para casa. Eles são todos os brasileiros do mundo. Um dia na vida dos indivíduos e dos povos pode conter o infinito. Assim foi 25 de Abril, o fim de um tempo sombrio. Nestes tempos difíceis e de crise, temos que amar a democracia como nunca. Numa imagem erradamente atribuída a Benjamin Franklin, a democracia formal é vista como uma votação em que 2 lobos e um cordeiro decidem qual será o seu almoço. A fábula costuma ensinar que a liberdade consiste em dotar o cordeiro de instrumentos capazes de impedir a decisão óbvia, valorizando o papel da liberdade como meio de defesa das minorias e dos mais débeis. Só que resta um problema a solucionar. Afinal, qual será o almoço? Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais Eu me chamo Elisângela, tenho 38 anos, sou de João Pessoa, Paraíba, e vim a Portugal para encontrar um amor. Estava numa parte muito boa da minha vida, porém me faltava algo, e eu acho que na época, para mim, o mais importante foi o relacionamento, e vim para cá por conta disso, para viver essa história. E passamos 2 anos muito bem, e as coisas em Portugal começaram a mudar muito, e para ele, que já estava aqui há 15 anos, que já tinha feito a vida dele, tinha conquistado, como começou a dificultar por conta da crise, ele precisou voltar, e ele foi para lá com essa expectativa de voltarmos juntos para nossa terra e começar novamente a vida lá. Porém, não foi nada disso que aconteceu. Ele foi ao Brasil, e de férias, um mês de férias, eu fiquei aqui trabalhando. Ele conheceu uma pessoa lá e se apaixonou mais uma vez, e pronto, e voltou, terminamos o relacionamento. Ele foi embora e eu fiquei aqui. Eu tenho uma história de vida para contar, eu arrisquei, eu vivi, eu realmente vivi. Quando eu cheguei aqui, como eu não conseguia arranjar emprego em lado nenhum, as pessoas, então, o que é que tu vais fazer? Eu digo, olha, eu tô fazendo qualquer bico. O que aparecer de bico, tô fazendo. E bico, para eles aqui em Portugal, é uma coisa pesada. É uma mulher fazer um sexo oral num homem. O meu primeiro bico foi numa loja de chinês, que passei só uma semana. E a estética, o curso que eu fiz de estética no Brasil foi muito bom para mim aqui, me abriu portas. E uma coisa que eu acho que pegou uma moda muito grande aqui é a tal da depilação brasileira, a brasileira. Eu tenho uma cliente que diz que até fez um filhinho que já era tinha seus 43 anos e nunca tinha tirado tudo, os pelinhos, tudo. E o marido adorou, que fez até um filhinho.
Mas isso é engraçado mesmo, porque eu também tenho uma cliente que o esposo dela diz assim, quando ele acha que tá precisando, olha, não queres ir dar um beijinho a Elisângela? Que eu tive falando com a cliente. Sim. Diz que nos últimos, até daqui 10 anos isso não melhora. Impossível que isso não... As previsões são sempre espetaculares. São? Não, ninguém sabe, não é? As coisas não sabe como é que os mercados vão reagir, evoluir, não é? Previsões como outras quaisquer. Meu esposo era bancário. E eu era balconista. Fomos montar uma microempresa, mercado. Tinha 5 bancos na cidade. Os 5 bancos, todos nós devíamos, os bancos e agiotas e por aí afora. E nós estávamos numa situação complicada, não sabíamos o que ia fazer. A gente estava para perder a casa, perder o que nós já tínhamos construído. E foi quando Deus abriu uma porta que o meu primo já cá estava, em Portugal. Naquele momento, qualquer trabalho, para mim, me interessava. Mas como eu já tinha tirado essa formação, nós, brasileiros, estamos habituados a viver em crise. Desde que eu me entenda por gente, o Brasil sempre viveu em crise. E eu acho que eles não sabem o que é dificuldade, não sabem o que é pobreza. Deixa passar! Deixa passar! Estou na rua para qualquer lugar. Deixa passar! Deixa passar! Estou na rua para qualquer lugar. Deixa passar! A minha história é um pouco romântica, não é? Porque na verdade eu decidi vir mesmo para cá porque realmente me apaixonei pela minha ex-mulher na altura e vim viver com ela, vim viver uma história de amor. Ela era atriz também, mas é portuguesa. Eu lembro que eu estava já fazendo televisão no Brasil, as coisas estavam correndo bem, eu já ia para a 3ª novela e um amigo meu me disse uma coisa que me marcou. Ele disse, olha, trabalho você arranja em qualquer lugar, uma mulher não. Regressei à minha terra, já tinha saudades dela, que fica no Alentejo, que fica no Alentejo, esta terra sem rival, onde eu tenho os meus amores, cantinho de Portugal. Me apaixonei e resolvi também me permitir não ficar só vivendo a questão da carreira, mas também tratar dos afetos, do homem, né, das nossas relações. E acabou também dando fruto, hoje eu tenho um filho, essas coisas todas. Eu também vim porque as minhas novelas estavam passando aqui, estava fazendo o Globo, mas ainda estava naquela questão ainda de estar fazendo papel de empregado, sabe, de bandido, essas coisas todas, quando no teatro eu estava tendo uma outra experiência, no teatro e no cinema, né? Então no cinema eu estava ganhando mais grana, essas coisas todas, e comecei a ver que a Globo, por mais que tivesse sido um grande ideal, né, pra gente como ator estar trabalhando lá, mas estava me limitando em termos de interpretação. Não era que fazer empregado era mal, era o tipo de empregado que se fazia na altura, que não dava chance mesmo para que nós atores tivéssemos uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho, né? A Maria deve estar no quarto, é uma questão de ir lá bater. Está cá mais alguém? Desculpa. Está cá mais alguém como assim? Não estou a perceber.
Saúl, é assim, vivem 6 pessoas nesta casa. Estás à procura de alguém especial ou estás só a perguntar por perguntar? Não, eu só vim mesmo ver a mãe. Bem. Cortou? Vamos para a cozinha, por favor, à noite. Troca de cor à noite. Vamos para a cozinha. Vamos para a cozinha à noite. Vamos para a cozinha à noite. Vamos para a cozinha. Vamos para a cozinha à noite. Vamos para a cozinha à noite. Ai, enganei. Eu tô com medo, Rodrigo. A minha mãe mudou completamente desde que chegamos agora. E agora foi-se embora. E a Catarina, com aqueles acusações parvas do dinheiro, só fez pior. Maria, tu tens de ter mais calma com a Catarina. A tia só perguntou à tua mãe se ela tinha visto o dinheiro. Faz a expressão, faz a expressão. Como é que se exaltou logo? Não, espera, não, sabe? Faz a coisa. Como é que se exaltou logo? Isso. Faz Eu a no lugar expressão dela primeiro para te dar... Entendeu? Eu no lugar dela tinha feito exatamente a mesma coisa. Maria, e nós sempre nos demos todos bem. Sempre fomos todos amigos. Tu és a primeira a dizer que a família se está a desmoronar. Por favor, não deixes que isso aconteça. Isso. O coaching foi uma coisa que eu vim descobrir aqui em Portugal, por acidente. A minha ex-enteada, ela ia fazer uma novela e me pediu para preparar, já que ela tinha começado comigo, me pediu para prepará-la. Então eu comecei a dar aula praticamente particular para ela. Ela começou a divulgar isso, outras pessoas começaram a me procurar e eu comecei a desenvolver. E isso começou a resultar. Esses novos atores que eu comecei a preparar começaram a conseguir papéis de protagonistas nas novelas. Claro que sim. Todos os outros idiotas que morrem em situações como esta também devem achar que sabem o que estão a fazer, porque, óbvio. Eu acho que hoje eu estou entendendo o que é a raça brasileira. Eu acho que o fato de a gente ser um povo de mistura, percebeu? Então eu acho que essa mistura criou essa linguagem em termos de abertura universal, entende? Em termos de mente, de capacidade, sabe, de raciocínio, em tudo, em termos de comunicação, em termos da perspectiva, percebe? Parece que existe um desbloqueio natural, entende, na gente, que não existe em outro país do mundo. Vida já não tem surpresas para mim. Isso. Já me conformei com a morte. Por isso não me obriga a aceitar a vida. Isso. Você é um filho da puta de um arrogante de merda, sabia? Eu odeio. Aliás, eu odeio as suas meias às cores. Eu odeio a sua mesa. Que idade é que tem? Odeio pessoas bonitas. E odeio aquelas pessoas que pensarem que têm mais do que os outros. E odeio aqueles coitados por pensarem que não têm nada, fazem-se pensar por coitadinhos. E odeio pessoas bonitas e odeio criminosos. Você está a dar cabo de mim. Estou farta desta merda, sabia? Isso. A gente vê verdadeiramente como a crise está afetando tudo, né? Na minha área, principalmente, eu vejo os atores praticamente estão um pouco desesperançados, percebe? Porque, na verdade, a sensação que eu tenho é que isso bloqueou um pouco a iniciativa. Como era o fazer cultural se dependia muito, na verdade, dos subsídios, eu mesmo me senti prejudicado. Eu tinha um projeto na Câmara de Cascais, onde que eu anualmente recebia um subsídio, e à medida que deixei de receber aquele subsídio, tive que abortar realmente o projeto para ir fazer, na verdade, agora o que eu estou fazendo, que é a televisão, porque realmente pelo teatro começou a dificultar. Não aos cortes na saúde, não aos cortes na saúde, não. É preciso outra revolução, é preciso outra revolução, é preciso outra revolução, é preciso outra revolução, é preciso, é preciso.
Minha ex-chefe diz que eu sou imigrante de luxo, mas é verdade porque eu não saí do Brasil em busca de sonho melhor, para melhorar minha condição financeira. Tenho todo o perfil de imigração, saí do Brasil com 11 anos com minha família para ir morar na Bélgica, então desde os 11 anos que eu meio que ando trotando um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Vim para Portugal por acaso, consegui um estágio muito bom para vir fazer aqui, e eram só 6 meses, mas eu me apaixonei tanto por Lisboa, foi tanto amor à primeira vista, que eu quis ficar. A imigração brasileira era geralmente uma imigração laboral. A maioria não tem vontade de vir para ficar permanentemente. Eles vêm para trabalhar, eles, trabalhar muito, esperam, né, ganhar bem. Normalmente, assim, deixam família no Brasil, envia dinheiro para ajudar a sua família, comprar uma casa própria e trabalhar no seu próprio negócio uma vez que volta. Então essas pessoas têm mesmo qualidades profissionais, uma coragem, mas assim, que eu raramente vi na minha vida. Eu admiro, eu fico assim, impressionada quando eu atendo essas pessoas e eu vejo assim, uma força, uma coragem assim, imensa. É uma coisa impressionante. É muito feio o que está acontecendo aqui, eu acho. É muito triste ver a situação em Portugal. Somos muitos, muitos mil para continuar a abril. Somos muitos, muitos mil para continuar a abril. Por isso é preciso, é urgente uma política diferente. Abril está na rua. Governo para a rua. Desemprego em Portugal é vergonha nacional. Para mim, o empobrecimento da população aqui é visível. Desde que eu estou aqui há 7 anos e meio, eu vejo, a olho nu, a quantidade de pobres, mais e mais no meio da rua, coisa que eu não via há 7 anos, por exemplo. E você vê que esse estado social está mesmo desfalecendo. Eu acho triste, porque é mesmo um povo que, há séculos que batalha por isso. Isso aqui não é um país para se viver só. Você tem que ter um amor, até porque eu acho que quando você tem alguém, você tá apaixonada, a paixão aquece o coração, aquece a alma, não é? E já tá longe de tudo, já tá com a vida pelo avesso e tá sozinha, ninguém merece. E também tem um lugar que eu gosto muito de comer, que é onde eu volto às origens, que é a Evinha. É um bar onde tem música ao vivo e tem muitos brasileiros e brasileiras, que quando eu tô com saudade da minha terra, eu corro pra Evinha. Aí, eles até que tem paninho amarelo ali pra mim, por favor? Não posso queimar minha mão, não. Mão delicada de princesa. Princesa do Agreste. Aqui tá desmanchando. Evinha, me conta como foi que tu conhecesse teu marido aqui em Portugal. Ai, minha filha, nem te conto. Essa história eu preciso saber, que eu tô atrás de um, né? Preciso me arranjar um. Ô filha, eu era empreguete lá nos bombeiros. Os bombeiros aqui Já, quando eu cheguei foi meu primeiro emprego, lá no café. Sim, sim. Aí tava numa situação difícil, que eu deixei meus filhos no Brasil, sabe? Sim. Aí ele foi meu amigo primeiro. Começa assim, né? Começa assim, bonzinho. Ai, eu apaixonei com aquela bondade toda. Olha, mas ele é uma figura, né? É uma figura legal mesmo. E foi assim que a gente
Conheceu. Você já há quanto tempo aqui já? Já há 6 anos já. O que tu pensa em voltar pro Brasil? Não, eu penso em trazer meus filhos. Só dá coisa boa. Uma brasileira fazendo comida portuguesa, só sai maravilha, hein? Espetáculo. Assim mesmo, nega, a gente tem que desenrascar, não é? Oi? Principalmente aqui, né? É aqui. A gente passa a fazer coisas que a gente nem imagina, né? E a gente fica numa ligeireza, numa esperteza que nem eu acredito. Quem vai gostar? Mãe que ia gostar de ver essa cena, né? Viver na cozinha bem Nossa Senhora. Você tem que ver domingo aqui, minha filha, fica uma loucura. Porque onde tem mais petisco, à noite não tem jantar. Mas é petisco. Então é eu sozinha aqui na cozinha. Fica meu marido e meu cunhado ali me ajudando. Você tá há quanto tempo aqui? Já tem 8 anos já. Você manda dinheiro para seus filhos? Todo mês, desde o primeiro mês que cheguei aqui comecei a trabalhar. Hoje em dia eu mando 200 euros. Porque eu tenho 2 filhos, sabe? E praticamente eu sustento eles, graças a Deus. Meu filho mais velho tem 13, minha filhinha tem 9. Então quando eu vim pra cá ela era bebezinha, isso doeu muito, sabe? Por isso que hoje eu luto com toda fé e coragem pra... Assim, só um pouquinho. Toda fé e coragem pra trazer, que é o meu objetivo. Só que tem questão de família, de questão de judicial que o pai não assina, não sei o quê. E é o meu objetivo, a minha luta é estar aqui pra chegar lá e conseguir provar que eu tenho condições de manter meus filhos aqui, porque eu sou filha adotiva, então não tem família. Entendeu? Não tem pai, não tem mãe. Não, agora, a única coisa que me prende no Brasil é meu filho. Eu tenho mesmo que conseguir e é a minha luta diária. E quando a gente tem um objetivo, a gente trabalha com mais vontade, não é? É tudo na manivela. A crise é muito relativa. Mexe pra mim aí, fazer favor, Elisângela. Crise pra quem tem dinheiro. Pra gente que sempre trabalhou, nunca tem crise. Relaxa. Relaxa. Relaxa que tudo dá certo no final.
Olha, a Espanha tem 6.200.000 desempregados. 27% da população da Espanha está desempregada. Entre a juventude, o índice de desemprego é 50%. Com a crise, o que fez o Estado? Dar dinheiro para os bancos. Eles não salvou as pessoas, salvou os bancos. É absurdo, né? Que a gente esteja sofrendo por uma coisa que não tem sentido, que é uma própria crise do sistema, onde os ricos continuam sendo ricos, a classe média cada vez mais empobrecida. Então, estamos nessa crise pela própria crise do sistema, né? Este amor me calcina, me nace del corazón, corazón de novia. Quiero Eu sou de São Paulo, sou da Zona Leste, na Vila Matilde, Penha, Moca. E depois eu vim para a Espanha quando eu conheci um argentino que me apaixonei por ele. E assim, paixão, amor. Aí ele estava para vir para a Espanha. E eu não tinha nada importante que fazer no Brasil, porque não tinha nenhum trabalho importante, não estava estudando. Então eu falei, tá bom, eu vou. Assim, fui por amor e pela aventura, né? E isso fazem 22 anos. Você tem como um choque cultural quando você chega. Porque o Brasil nessa época estava o povo bastante empobrecido, né? Então, eu cheguei aqui, eu via muito luxo comparando com o Brasil. Você via que as pessoas saíam para a rua para fazer compras, as mulheres todas super arrumadas, como se fosse num casamento, numa festa. Você via também muitas coisas na rua, tanto que a casa nós montamos com tudo que a gente encontrou na rua. Transporte público, eu achei super bom, tinha muito metrô, o metrô funcionava, né? Bem diferente de hoje. O que acontece é que essa vida, com o tempo eu percebi que ela era para os espanhóis, ela não era para os imigrantes, que nós não tínhamos acesso a essa vida, né? A gente tinha os restos dessa vida. Então a gente podia pegar as coisas que eles jogavam fora, os móveis que eles não queriam, porque conseguir trabalho era difícil. Cada vez que eu vou para o Brasil, eu não quero voltar para cá. Aqui eu me sinto como se eu estivesse de visita, numa casa que pode até ser melhor que a minha, mas que não é a minha casa. Então eu fiz um pacto com a vida. Eu falei, tá bom, eu fico na Espanha, mas eu quero um bar brasileiro, porque eu quero estar próxima do Brasil de alguma maneira, né? Principalmente pela música. Aqui os sindicatos, que é a Comissões Obreiras e o GT. O GT é ligado ao Partido Socialista, o PSOE, né? A Comissões Obreiras é mais ou menos os comunistas. Ambos os sindicatos são os que têm a maioria e eles são os que fazem os pactos com as empresas
Na minha opinião, eles não estão defendendo o povo. Hace falta ya una huelga, hace falta ya una huelga general. Estamos nessa situação porque está sempre dois partidos de direita, porque realmente nenhum é de esquerda. A diferença é que com o PP existe mais repressão policial, mais repressão às liberdades. É a diferença. Agora, na parte econômica, são os planos neoliberais do capitalismo que os dois aplicam. ¡Que viva la lucha! ¡De la clase obrera! ¡Que viva la lucha! ¡De la clase obrera! ¡Y a los banqueros ni un euro más! ¡Y a los parados trabajo y subsidio ya! Eu acho que no fundo eu sempre fui anarquista. Então quando eu cheguei à Espanha e conheci a CGT, que é uma excisão da CNT, e se organiza de uma maneira muito mais autogestionada, né? Horizontal. Eu falei, é isso que eu sempre quis toda a minha vida, né? Suenan a burla los discursos de hace un año cuando aprobaron la reforma laboral, esa que reclamaba la Unión Europea y que decían que era para crear empleo. Lo que los hechos de la vida muestran es que este gobierno, como su predecesor, no es más que un gobierno de banqueros y corruptos. Son una maquinaria de guerra social que nos ha instalado en la catástrofe social y en un país que cada vez más se parece a una semicolonia. A coisa aqui ia muito boa, estava muito boa. Você saía de uma empresa de construção hoje e amanhã você estava noutra, sabe? Você comprava um apartamento hoje por 100 mil, amanhã ele valia 110, 120 e assim a coisa ia seguindo. Então isso ia que ter fim. Então isso se acabou, pois chegou a crise. 4 meses desempregado, 4 meses desempregado. Aqui, por cada ano trabalhado, você tem direito a 4 meses de... Aqui eles disparam. No Brasil, fala o seguro-desemprego, né? Então, eu já terminei os meus 4 meses. Eu já não tenho mais nada para cobrar, praticamente, sabe? Eu não sou um homem para estar nisso de ajuda, você está entendendo? Eu quero trabalhar. Sabe, eu quero trabalhar e aqui não há como eu trabalhar porque eu já busquei serviço em tudo quanto é lugar e onde eu vou está escrito não há vagas e não há trabalho. Só Deus para ter misericórdia dessa crise que é aqui. Eu com uma mulher e um filho, eu não posso sobreviver aqui, desse jeito. A minha mulher trabalha de doméstica. Trabalha em 3 casas por dia. Me levanto junto com minha mulher, que ela vai trabalhar, e eu não quero ficar na cama, com vergonha, e eu me levanto todo dia junto com ela. Papai fala igual o nordestino. Cadê o bucho? Cadê o buchinho? Tá cheio? O buchinho tá cheio? Sim? Ah, muito bem. Tá com o buchinho cheio. Vale. E mamãe? Mamãe tá trabalhando e papai tá em casa cuidando do senhor, né? Pois é. Daqui uns dias papai tá indo embora. Vai levar saudade do filho.
Eu nasci no Ceará, no sertão. Com 11 anos eu comecei a trabalhar em frente de emergência. Com a pá eu enchia os carrinhos para levar para tapar os buracos das estradas. E assim eu e meu pai conseguimos, aquele ano que foi uma seca muito grande, a não passar fome, a sustentar a família, sabe? Olha aí. Eu tinha uma cunhada aqui na Espanha e um dia ela voltou para o Brasil e me perguntou se eu não queria vir à Espanha. Cheguei dia 19 de abril de 2000 e fui para uma cidade que se chama Teruel. E meu primeiro trabalho foi pastor de ovelha. E eu não tinha costume com ovelha, eu não sabia falar castelhano. As ovelhas não entendiam o português tampouco. Eu passava todo dia correndo em cima, aí nas montanhas, atrás das ovelhas. Levava uma cachorra comigo, que aqui eles chamam uma perra. E eu soltava a cachorra, que dizia que a cachorra era para me ajudar. Quando eu soltava a cachorra, pois a cachorra saía correndo, me deixava só. Eu ficava todo dia só correndo atrás de ovelha. Chegava no curral, que eles chamam parideira. Chegava no curral faltando ovelha, porque eu levava 300 ovelhas. E então eu não dava conta de acudir todas as ovelhas. Saía umas correndo para um lado, outras para outro. Eu juntava um pouco e as outras eu não podia, porque as ovelhas corriam mais do que eu. Imagina nos montes subindo e baixando, eu não dava conta. E então o chefe me falava: Adelino, tem que trabalhar bem, tem que aprender a trabalhar. Quando você aprender a trabalhar, eu vou te pagar mais, sabe? E aí, então o que eu fiz? Para a cachorra me ajudar, eu partia a metade da comida que eu levava, que a minha cunhada fazia, eu partia a metade da comida para mim e a metade para a cachorra. A minha malinha está pronta, e dia 14, se Deus quiser, a gente, como diz o nordestino, nós levanta voo. Eu acho que a crise vai passar. Só que a Espanha não vai ser como era nunca mais. Papai? Como é que tá dizendo? Papai? Papai? É? Cristina Martínez Gómez, Joaima Zamora Rojas, María de Castro García, Basilisa Álvarez Becerra, Yago Mourinho López, Miguel Armando Mosquera Gordillo, Mercedes Jaidí Núñez Reynoso, Olga Susana Brogi de Luciani, Cayetano Cuba Rodríguez, María Rodríguez Batista, María Fernanda Sánchez Burgos, Eva Castaño Pérez, Javier Arnaiz Campuzano, Nagore García Bengoa, María Josefa Franganillo Carrasco, María Dolores González García. C'est incroyable. Día completa de barratazos servidos. Radio Círculo. Círculo de Bellas Artes, Madrid, 100.4 FM. Buenas tardes, una semana más, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Radio Círculo, en el 100.4 de la FM, emitiendo desde la quinta planta del Círculo de Bellas Artes. La calle Alcalá y Gran Vía son testigos, ya sabes, la radio más bonita que te puedas echar al oído.
Langostinos franceses directos de las cloacas de París. Es más o menos lo que hacen con los cangrejos de los mangalares de aqui, explicava. Vão ao mangue catar lixo, caçar caranguejo e conversar com urubu. Cantorreo. Vim parar aqui na Espanha, como as pessoas gostam de dizer, por amor, né? Conheci meu atual marido no Rio de Janeiro, na Lapa. Nos vimos 3 dias, mais ou menos. Ficou aquela coisa, vou no aeroporto, não vou, me despeço, não me despeço. Se eu for no aeroporto vai ficar muito pessoal, vou acabar me envolvendo. Acabou que eu fui no aeroporto, pedi para sair mais cedo no trabalho. Me apaixonei mesmo. E aí decidimos, né, que eu ia vir para a Espanha. Só que era a época do boom da crise, né? Se agora tá super em crise, naquela época ninguém sabia muito bem o que ia acontecer. E ele dizia, poxa, tem muito desemprego aqui, eu não sei como é que a gente vai fazer e tal, mas sempre me motivava. E aí eu tranquila, né? Isso daí eu já sei, crise, depois passa, né? E aí eu cheguei, já na primeira semana comecei a mandar currículo como professora e tal. Na primeira semana eu já consegui um emprego. Eu dou aula quase 4 anos, né, de português, e para mim é super legal poder trabalhar falando meu idioma. A editora Ediciones Ambulantes surgiu primeiro de uma crise do trabalho do Vitor, que ele já estava querendo mudar um pouco. E eu também sempre quis trabalhar com literatura, mostrar para o pessoal, né, que o Brasil não é só futebol, samba, carnaval. Então, abrimos a editora em 2011. Eu continuava dando as aulas e decidimos realmente bancar a editora até ela conseguir andar por ela mesma. Carla, bom dia. É a Aline, tudo bom? Da Ambulantes. Nós fazemos tudo, né? Tradução, as revisões. Então, a gente às vezes deixa de ter férias para publicar livro, né? E que a gente não sabe nem se as pessoas vão ler, vão ter uma aceitação. Então, tem um momento assim um pouco crise pessoal, mais do que a crise europeia, né? E tal. Quando explodiu a crise, quem estava com uma situação um pouquinho mais complicada já foi embora. Mas muita gente também resistiu. Como eles não estão acostumados, né, com passar esses momentos de desemprego, de batalhar pelos direitos básicos e tal, que agora eles estão perdendo, na verdade, eles acabam se desesperando e fazendo uma tempestade no copo d'água. Não estou diminuindo o problema é super grave, mas o brasileiro ele já lida, acho que um pouco melhor com isso. Aqui teve como um boom da construção civil, construindo casas, todo mundo comprando casa. Os bancos faziam uma taxação por em cima do real. Agora, as pessoas sem trabalho não têm como pagar a hipoteca. Agora, o mais absurdo da situação é que eles tiram a casa das pessoas, mas a pessoa continua com a dívida. E essa dívida ela aumenta, né? Porque se você, por exemplo, paga 1.000 euros de hipoteca, você não paga um mês, esses 1.000 que você devia são 3.000. Então, você acaba com uma dívida enorme, tiram a tua casa e você continua com essa dívida. Então, muitos casos de suicídio. E quando vem a polícia e o juiz para entrar dentro da casa, as pessoas se jogam pela janela.
Os bancos, todas essas casas que eles estão tirando das pessoas, estão vazias. Foram como 400 mil pessoas que perderam suas casas aqui na Espanha. Nós morava ali na Cali Trigo, né? Nós morava num piso ali, mas por eu não ter condições mais, ou eu pagava o piso, ou eu ficava sem comer. Eu estava nessa opção. Aí apareceu a oportunidade disso aqui. Tinha uns amigos meus que entram, vamos entrar de ocupa ali e tal. Não é o meu perfil, mas a situação que eu tô, eu ia pra onde? Pra debaixo de uma ponte? Isso aqui tava destroçado. Eu botei uma luz pendurada aí, uma tomada aí, fui, né, liguei a água e fui se virando com o banho, porque tá tudo destroçado isso aqui. Mas enquanto essa maré não passa, eu sou obrigado, aqui tá sendo um luxo pra mim, por hora. Hoje, aqui na Espanha, tá vivendo muitas vezes pior do que uma favela da Rocinha. Porque tem muitos espanhóis também passando até fome. Rapaz, eu nasci em São Paulo, mas me criei em Rondônia, em Machadinho do Oeste. Eu era agricultor. Plantava arroz, feijão, milho. Eu conheci um rapaz de Portugal, um brasileiro que morou, parece que 8 anos em Portugal. E eu conheci ele e tivemos uma conversa no barzinho lá do Seu Chico, né, na linha TB16 aí, e nós conversando e tal. Aí falou, rapaz, você nunca foi pra Europa? Eu falei, vontade eu tenho, mas não sei nem pra onde fica, né? Aí ele falou assim, mas por que você não tenta lá e tal? Eu falei, mas como é que eu vou, moço? Não conheço ninguém lá. Aí ele falou assim, eu vou te dar um telefone de um rapaz. Minha mãe tinha 2 vaquinhas, vendeu lá e me deu dinheiro e falou, vai, você quer ir? Vai. E eu vim. Aí eu cheguei em Lisboa 11h30 da noite. Peguei o telefone, liguei pra minha mãe e falei, mãe, agora nós vamos ficar ricos. Eu cheguei, acabei de chegar em Lisboa, naquela esperança de ganhar dinheiro. E liguei pra esse rapaz, ele não me contestava. Chamei ele de novo e nada. Aí de tanto acho que ele veio, de tanto eu chamar ele me falou assim, não, que eu não necessito mais de você aqui. Mas eu já estava dentro de Lisboa. Como você vai me falar que você não necessita de mim, moça? Falei, então o que você fez eu vim do Brasil aqui pra falar pra mim, que eu tô aqui já por telefone ainda, que você não teve coragem nem de falar na minha cara, que não necessitava mais de mim? Por que você não falou isso quando eu tava no Brasil? Aí conheci um tal de Fernando, que vivia aqui na Espanha. Aí naquela época eu tava com 70 euros, eu lembro, e a passagem era 40. Falei, eu vou assim mesmo, dá igual. Chega lá, eu durmo na rua, em cima do bote, me dá igual, eu vou. Pues ¿cómo le conocí? Pues por medio de unos amigos en común que tenemos brasileños. Subí un día a casa y bueno, pues ahí empezamos una amistad y era muy buen amigo mío. Era, digamos, mi paño de lágrimas. Yo le contaba todas mis penas, todo lo que me sucedía, él lo sabía. Y llegó un día pues que a mí me empezó a gustar porque es muy buena persona, es un hombre muy trabajador, muy luchador. Aí eu fui lá conversar com ela. Falei, o que você quer? Porque isso aqui, tô interessado. Falei, vamos vendo, se der, nós toca, se não der, nós para, né? Não tem muito o que, né? E aí foi onde que eu conheci ela. Ela é espanhola, né, de toda a vida aqui de Madrid. Rapaz, a minha renda hoje, não vou mentir pra você não, é a média de 500 euros. Então, tá apertadíssimo, tá apertadíssimo. Hay mucho racismo. Yo lo veo por mi marido. Es horrible y no encuentra un puesto de trabajo. Y tiene que tener, pero es que tampoco te dan la opción para poder arreglar tus papeles, para poder... Porque si un empresario quiere, te contrata y te puede arreglar los papeles. No quieres que trabajes como un burro, pero sin ningún tipo de seguro, sin ningún tipo de nada. Y eso tampoco. Y yo lucho mucho por eso. Porque tiene que tener el mismo derecho que tiene un español. Los mismos derechos. Esto todavía no ha terminado. España está muy mal. Como decía mi padre, cuando la posguerra, cuando Franco, el pobre será más pobre y llegaremos a comer mondas de patata. Y de hecho se ve ya en la calle, la gente rebuscando los contenedores de basura. ¿Qué espera
para la próxima generación. Yo tengo 3 hijos. ¿Y qué espero para ellos? Yo no veo un futuro claro para ellos. Al contrario, lo veo muy, muy oscuro. Muy oscuro. Lo único que se pide es trabajo. Es lo único. O que mais dentro de mim me preocupa é você sair, você ter uma esperança e depois voltar, entendeu? Do mesmo ou pior do jeito que veio. Então esse é meu medo. E isso aqui tá me dando força para mim estar lutando aqui até hoje para ver se eu consigo aquilo que foi meu objetivo. Ao menos uma casa, ao menos algo, entendeu? Que eu quero o meu objetivo. Enquanto eu não conseguir isso, ainda vou lutando por aqui.